Júnia, você vai usar o vídeo ou vai fazer a apresentação oral? Bom dia, eu vou colocar o vídeo. Eu vou preferir pelo vídeo porque eu tô tendo muita instabilidade aqui com o áudio. Tá bem. Gabriel e Raquel, vocês preferem que eu faça o vídeo ou vou fazer a apresentação? Oi, Daniela, bom dia. No meu caso, eu Oi, prefiro bom dia. o vídeo. Tá bem. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, então tá bom. Eu não consegui, peço desculpas aí pelo inconveniente, mas estava tudo certo até começar, daí eu não consegui mais escutar ninguém. Sim, certo. Estão todos presentes? Daniela, quando a gente puder começar, você só dá um toque. Pode ficar à vontade, professora. Eu estava vendo aqui que queriam que eu passasse uma apresentar oral. A maioria dos por vídeo. Você vai, Dom, chegar no relatório do GIGS e filtrar o GIGS de prescrição intercorrente. Só que você vai filtrar os que estão no prazo, que fica aquela canetinha azul, entendeu? Então, ao invés de você filtrar pelos vencidos, os que vocês estão trabalhando são só os vencidos. E os que não estão como vencidos estão só com o gigzinho, são esses casos que eu coloquei. Aí você vai ver que sempre vai ter um deles junto com conclusão magistrada. Mas a melhor forma de filtrar é essa. Abre o relatório de gigs, desmarca os vencidos e marca apenas os no prazo de prescrição intercorrente. Tem acho que 40 lá. Bem, então a gente pode começar, pessoal? Porque nós já estamos aí com alguns minutinhos, né, de atraso. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, que estejam aí me ouvindo. Tive que entrar pelo celular, né? Eu sou a professora Daniele, eu sou professora da Academia da Força Aérea, lá em Pirassununga, e fiquei muito feliz em estar mediando esse evento aqui, né? Esse nosso encontro, tá? Então, hoje nós teremos 4 trabalhos, tá? E existe a possibilidade da gente começar ou a pessoa apresenta o vídeo, né? É, o vídeo que já foi gravado, ou ela pode fazer é, uma apresentação ao vivo, né? E então só me avisem a Daniela também um pouquinho antes, tá certo? Para a gente poder daí organizar certinho. Pelo que eu vejo aqui, a gente vai começar com o trabalho de liderança e administração judicial, desafios e oportunidades, tá? Todos serão vídeo? Ótimo, perfeito, então, Daniela. Então, eu vou passar a palavra, tá certo? Para o autor do artigo, e, palavra não, desculpa, né? Vou pedir para a Daniela, então, colocar o vídeo, para a gente dar início, então, à nossa sessão, e depois a gente vai ter alguns minutinhos para conversarmos, tá bom? Você pode colocar o vídeo, Daniela? É você que coloca ou é o autor? De Almeida Bittencourt. Olá, meu nome é Raquel de Almeida Bittencourt, sou mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa de Processo Legislativo, Controle, Inovação e Novas Tecnologias. Vou apresentar o trabalho que desenvolvi para a disciplina de Chefia e Liderança do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFSC, intitulado Liderança e Administração Judicial, Desafios e Oportunidades. O estudo propõe analisar o papel da liderança na administração judiciária brasileira
questionando como uma liderança eficaz no Poder Judiciário pode contribuir para o aprimoramento da justiça, atendendo aos anseios da sociedade contemporânea e alcançando as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Nos últimos anos, o Poder Judiciário enfrentou pressões significativas por mudanças, devido à chamada crise do Judiciário, caracterizada por uma estrutura lenta e ineficiente. Em resposta a essa crise, a Emenda Constitucional número 45 de 2004 instituiu o CNJ com o intuito de aprimorar a gestão e proporcionar um controle mais efetivo no âmbito do Judiciário. O CNJ tem como missão promover o desenvolvimento do Poder Judiciário em benefício da sociedade, por meio de políticas judiciárias e do controle da atuação administrativa e financeira. Para a implementação das rigorosas normas estabelecidas pelo CNJ, principalmente de produtividade, é necessário o envolvimento de todos os membros da organização, destacando a importância de líderes judiciais ativos. O objetivo geral da pesquisa foi, então, promover uma reflexão sobre a liderança na administração judicial, com ênfase na urgência de mudanças estruturais que atendam às exigências atuais. E os objetivos específicos foram destacar a importância da atuação efetiva do juiz, não apenas como julgador, mas como líder e administrador capaz de transformar e inovar as experiências no âmbito do Poder Judiciário, evidenciar a necessidade de desenvolvimento de lideranças eficazes no Poder Judiciário para superar os desafios e aprimorar a administração da justiça no Brasil. Eu utilizei, então, o método de abordagem dedutivo, com procedimento baseado na revisão bibliográfica, narrativa, para explorar a literatura sobre liderança no Poder Judiciário. O desenvolvimento da pesquisa, o texto foi dividido em um capítulo destinado às principais definições e conceitos, para facilitar o entendimento da pesquisa desenvolvida, um segundo destinado ao papel da liderança na administração judiciária, e um terceiro tratando sobre desafios e oportunidades. Nos resultados de discussões, observou-se que líderes judiciais desempenham um papel fundamental na facilitação de mudanças organizacionais e na coordenação de esforços para alcançar as metas. A liderança eficaz no Poder Judiciário não apenas melhora a eficiência do sistema, mas também influencia diretamente na qualidade da justiça entregue à sociedade. No entanto, a liderança no contexto judicial enfrenta diversos desafios. Entre eles, destacam-se problemas estruturais, como restrições orçamentárias e falta de recursos materiais, além de uma carga de trabalho elevada e a dificuldade de motivar servidores públicos devido à instabilidade no emprego. Além disso, a falta de comunicação e cooperação entre os magistrados pode levar a um estilo de gestão centralizado e resistente a mudanças administrativas. Outro desafio significativo é a deficiência na formação dos magistrados em gestão e liderança. Muitas vezes, a formação acadêmica e profissional dos magistrados não aborda suficientemente as questões de gestão, resultando em uma administração amadora do sistema judiciário. Para superar esses desafios, é essencial que magistrados desenvolvam habilidades sociais, as soft skills, e recebam formação específica em gestão e liderança. A modernização da gestão judiciária e o aprimoramento da atuação dos juízes são essenciais para otimizar o sistema de administração da justiça no Brasil. Isso inclui a implementação de rotinas de trabalho mais eficientes, a padronização dos serviços forenses e a conscientização dos juízes sobre a importância da agilidade e qualidade da entrega da justiça. Em suma, liderança eficaz no Poder Judiciário ela é essencial para enfrentar os desafios atuais e aproveitar as oportunidades de melhoria. A capacitação contínua dos magistrados em administração judicial, aliada a uma gestão estratégica e orientada para os resultados, pode contribuir significativamente para a eficiência e eficácia do sistema judiciário, garantindo uma justiça mais ágil, transparente e acessível a todos os cidadãos. Por fim, deixo uma frase que gosto muito de referenciar do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que fala:
De nada adianta 1 milhão de soldados se não houver um general capaz de liderá-los. Deixo aqui também as referências bibliográficas e agradeço a todos e a todas pela atenção. Obrigada, um ótimo dia. Raquel, bom dia para você, primeiramente, né? Parabéns aí pela apresentação do seu trabalho. Trabalho um tema bastante relevante, né? Porque a gente vê hoje tantas esferas aí de pesquisa e as esferas nas instituições falando, né, sobre liderança, o que é ser líder, sobre os tipos, os aspectos da liderança, como influenciam. Eu, particularmente, tenho alguns trabalhos que eu desenvolvo junto com os cadetes, né, os alunos, e muitos procuram sobre esse tema, né? Você comentou no artigo uma questão muito importante, né, que é uma falta de formação na parte judiciária sobre essa questão da liderança. Você pode conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso? Você até colocou ali em algum momento do artigo a questão dos juízes terem essa disciplina, né? Mas você acredita que só quando a pessoa já está em formação, já está atuando, ou às vezes no processo, no início mesmo, né? Lá no começo da faculdade, enfim. Você pode conversar um pouquinho com a gente sobre isso, Raquel? Raquel? Daniela, oi, eu acho que eu não estou ouvindo a Raquel. Também não, acho que ela deve estar aprendendo áudio. Raquel, Oi, estão me escutando agora? Agora agora sim. Ai, perdão. É bem como falasse no início, a gente arruma tudo, chega na hora. Eu percebi que Aham, estava sem a webcam, aí eu fui ligar o normal, outro Raquel. computador. Aí, para ligar o outro computador, eu preciso sair daqui. Daí, como era o primeiro trabalho, eu achei arriscado. Achei melhor deixar assim. Tudo bem, Perdão, tá? imagina. Bom, sobre essa questão, eu acredito que sim, que deveria ser no início mesmo, tá? Essa conscientização de que porque os magistrados, até pela Constituição Federal, né, eles têm esse poder de se autorregulamentar, né, ao Poder Judiciário Uhum, como um todo, né? Então, certo. além deles exercerem essa função da judicatura, eles acabam desempenhando a administração da justiça como um todo. E Aham, os altos cargos, principalmente dos tribunais, eles são exercidos por magistrados, né? Que seriam certo. os presidentes, né? Presidente do Tribunal de Justiça, Aham, do TSE, do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça uhum, também, são todos por magistrados de carreira. Daí certo. a relevância de aprofundar os conhecimentos sobre gestão e incluindo, né, a questão da liderança. Uhum. Teriam, Eu desconheço o currículo, né, da Faculdade de Direito, mas eu acredito que não tenha, né, não nenhuma tem, disciplina não, nessa. não tem a questão da administração, e eu acho que a questão da administração em si, ela é Aham, relevante não só na questão do direito, mas para outros profissionais, eu vejo essa importância, porque, enfim, o médico acaba, às vezes, administrando seu consultório, né? O sim, dentista sim. acaba administrando, para a nossa vida em si. Uhum, Foi uma questão que eu comecei a estudar, que me interessou muito essa questão da gestão, que eu venho estudando há certo. um bom tempo, porque eu sempre desempenhei esse trabalho sempre na área jurídica, né, puramente jurídica. Sim, E, tá. de repente, eu me deparei com um cargo de gestão, onde eu tinha um Uhum, gabinete para gerir, pessoas para administrar processos, e eu me uhum, vi com essa dificuldade. Foi aí que eu comecei a buscar
por conta própria, né, Sim. estudar essa questão da gestão. Eu acredito que Uhum. sim, que teria que incluir desde a academia, né, a questão dos Sim. concursos também, porque se tiver no concurso, se Uhum. for questão de prova, então já filtra, né, o magistrado já vem Exatamente. mais preparado para assumir. As escolas da Aham. magistratura, pelo que eu tenho visto, as escolas da Infam, que são já formação de magistrados que já estão atuando, eles estão começando sim a incluir, né, a do Tribunal de Justiça Certo. de Ai, que bom. Catarina já tem algumas disciplinas sobre administração, ainda é fraca, né, ainda precisa aprofundar, mas eles já estão vendo essa necessidade, sim. Que bom. É, sempre, como você falou, né, independente da profissão, né, um médico, ele vai ter que ter a gestão do seu consultório, das suas atividades, o dentista, até nós, professores, a gente tem que ter gestão do nosso tempo, gestão da instituição ali, se você atua num cargo de coordenação, você tem que ter sempre, então é muito importante isso, né? E por que não nessa parte judiciária? Eu achei bastante interessante, né, esse levantamento aí que você fez, esse link, né? E eu acredito que é, ajudou bastante, né? E vai ajudar bastante aí o pessoal do direito aí para abrir o olho um pouquinho sobre essa questão também, tá Muito bom? obrigada, professora. Eu até Uhum, queria só anotar que esse artigo ficou um pouco, até nos comentários ali, ficou um pouco superficial, eu teria que aprofundar mais, mas eu uhum. já fiz um outro com um Que colega que a bom. gente ampliou um pouquinho mais ali, abriu um pouco para as competências necessárias, então eu Uhum. tô aguardando também para apresentar. Legal, Raquel. Parabéns, viu? Obrigada, Daniela, eu professora. posso fazer uma contribuição? Por favor. Raquel, eu sou de administração, mas eu atuo agora, fiz um ano agora no TRT, né? Então, estou trabalhando diretamente com o juiz, e aí eu compartilho muito dessa sua percepção, né? Achei super interessante a temática. E dois pontos, assim, para colocar. Primeiro, em relação à realidade, que os tribunais, eles têm um campo muito fértil para ser desenvolvido isso, porque a Opa. maioria deles tem Uhum. escolas judiciais estruturadas com recursos para capacitar, mas o tema Uhum. não está de fato no foco. Então, por exemplo, eu sou do TRT 5 aqui da quinta região aqui da Bahia, e não tem nenhum curso de liderança na escola judicial. Então, existe estrutura, existem recursos, mas não está ainda no foco. Essa pauta ela Uhum. precisa ser levantada, né? Esse é um primeiro ponto. Uhum. E outro ponto, assim, eu não sei em relação aos estudos que você tem feito na área, o quanto você ainda pretende pesquisar nesse ponto, mas um ponto que eu acho muito interessante, me veio a ideia na cabeça para você refletir, é em relação à seleção dos diretores de varas, né, que são aqueles que são escolhidos pelos juízes para gerenciar o dia a dia das atividades finalísticas. Então, esses são, digamos assim, os representantes dos juízes para fazer, né, colaborar com aquela função de administração dos processos, das atividades finalísticas, e talvez fosse interessante avaliar como que se dá esse processo de seleção desses Uhum. diretores. Será que hoje a seleção é feita apenas por formação? É por relacionamento? É por habilidades como liderança são avaliadas? Enfim, vislumbrando assim estudos futuros, caso você ainda continue nessa área, eu achei que foi um tema que me surgiu assim que seria interessante. Não, eu concordo contigo, e tanto que eu abordo em alguns artigos que eu já escrevi, não tem como tirar o foco do juiz, porque é ele que é o gestor principal. Mas, assim, são todos os cargos de chefia e liderança que são, desde um chefe de cartório até um chefe de gabinete. Então, tem vários cargos ali que precisam dar esse enfoque ali para a gestão e para a liderança. Concordo contigo que tem escolas de formação, mas ainda não é o foco, não tem disciplinas de liderança. Eu sou aluna do mestrado profissional em Direito pela UFSC, e lá também não tem disciplinas. Eu tive que fazer esse intercâmbio, eu busco nas disciplinas de administração, de gestão do conhecimento, para ter
para ter essas disciplinas, né? Ter esse embasamento Uhum. teórico. Então, precisa sim, até o tema da minha dissertação que eu vou fazer, que eu tenho que fazer pesquisa de campo, vai ser com foco na gestão de competências dos secretários jurídicos dos tribunais de justiça, que eles também fazem essa função de gestão. Então, para fazer essa avaliação de como eles são selecionados e quais são as habilidades necessárias para ocupar esses cargos de gestão. Porque o que eu Uhum. percebo fala-se muito em processos parados, lentidão e tudo mais no Poder Judiciário. Eu não vejo como o problema a capacidade técnica em direito. Temos ótimos juízes, eles têm ótima formação, ótima capacidade, mas o que eu percebo dos gargalos estão na gestão mesmo, gestão de processos, gestão de Perfeito. pessoas. Então, esse, para mim, é o principal Concordo muito. problema hoje em dia. Beleza. Raquel, muito obrigada aí. Tá certo, Gabriel, obrigada aí também pela sua consideração. Nada. E no final a gente vai ter um tempo aí para a gente conversar um pouquinho mais, né, sobre todos os artigos. E a gente vamos dar início então agora ao nosso segundo artigo, né, apresentação do segundo artigo, que é, Obrigada. imagina, que é sobre a governança pública e controle externo, o impacto do TCU nos conselhos de fiscalização profissional. E então eu passo a palavra aí ao autor do artigo, né? Na verdade, passo o vídeo, né? Aqui, e depois a gente conversa um pouquinho. Tá certo? Isso. Joia. Tá bom, então. Vamos lá, vamos com o vídeo, então. Depois a gente conversa com você, Gabriel. Tá joia. Olá, bom dia a todos e todas. Eu me chamo Gabriel Frederic. Estou aqui hoje para apresentar esse trabalho que foi desenvolvido por mim, mestre em administração pela UFBA e doutorando em administração também pela UFBA, em conjunto com a professora doutora Vera Mendes. Nosso trabalho foi desenvolvido no âmbito do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da UFBA, o NPGA, na Escola de Administração da UFBA. E ele tem como tema governança pública, e o título do nosso trabalho é Governança Pública e Controle Externo, o impacto do TCU nos conselhos de fiscalização profissional. Bem, qual é o conceito central que é trabalhado no nosso trabalho? É a governança pública. E que conceito? Nós adotamos, diante da variedade de conceitos que existem, o conceito preconizado pelo professor Matias Pereira em seu livro Governança no Setor Público, que diz que a governança pública é o sistema que equilibra o poder entre todos os envolvidos em uma organização, visando o bem comum sobre interesses individuais ou grupais. Nesse quadro, qual foi o problema traçado? Nós traçamos que visamos estudar como a governança pública se desenvolveu no Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, o COREN Bahia, desde o momento em que este passou a ser fiscalizado pelo TCU nos anos de 2012 a 2020, na percepção dos burocratas da autarquia. E traçamos como objetivo geral analisar o desenvolvimento da governança pública na entidade desde o início da fiscalização pelo TCU. Então, nós escolhemos o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia como uma entidade representante dos Conselhos de Fiscalização Profissional e traçamos esse período de análise de 2012 a 2020, que envolve, em 2012, o momento precedente à fiscalização pelo TCU do COREN Bahia, 2013, o momento em que deflagra o início da determinação de que o COREN passaria a ser fiscalizado pelo TCU, e a partir daí, de 2013 a 2020, todo o processo de fiscalização envolvendo o desenvolvimento da governança da entidade. Em relação aos aspectos metodológicos, nós utilizamos a abordagem de estudo de caso único, onde o locus da pesquisa, como já foi dito, foi o COREN Bahia, entidade que fiscaliza o exercício profissional da enfermagem no estado da Bahia, e utilizamos como instrumento de coleta de dados 3 fontes: documentos, entrevistas e formulários. Ao final, a partir das fontes coletadas, nós fizemos uma triangulação de fontes para verificar as evidências de pesquisa existentes. Utilizamos como plano de análise a análise de conteúdo e utilizamos como dimensões de análise a gestão e governança pública, uma primeira dimensão, accountability como a segunda dimensão e controle externo como a terceira dimensão. Quais foram os resultados alcançados? Nós verificamos que, na perspectiva de gestão
e governança pública, que é uma perspectiva, e accountability, nós trabalhamos com as seguintes categorias. A primeira dimensão, tivemos as categorias de estratégia, controle de gestão de desempenho, controle, estrutura organizacional e liderança. E na segunda dimensão, nós tivemos as categorias de transparência, prestação de contas, integridade e sistemas de informação. A partir das evidências coletadas, nós verificamos que elementos como estratégia, estrutura organizacional, controle e transparência foram diretamente afetados pela entidade a partir da intervenção de fiscalização do TCU e foram sensivelmente modificadas, apresentando melhorias em relação ao padrão existente antes do início da fiscalização. Porém, áreas como gestão de desempenho, integridade de sistemas de informação não sentiram o mesmo nível de interferência ou tiveram interferência em nível reduzido perante as demais e apresentavam ainda pontos necessários de melhoria no processo de gestão da organização. Enquanto que aspectos como liderança e prestação de contas mostraram resultados que não foram conclusivos. Por sua vez, na terceira dimensão, que foi a dimensão de controle externo, dois aspectos foram analisados. Os aspectos da normatização, que diz respeito a analisar como os documentos, as instruções normativas e toda essa parte normatizadora do TCU influencia a organização, e o aspecto da fiscalização. Então, como realmente a submissão à fiscalização promoveu ou não melhorias. E dentro desse processo, o que se verificou no que tange a normatização foram que os documentos produzidos pelo TCU foram conhecidos, eram de conhecimento apropriado dos gestores e dos demais funcionários da autarquia e influenciaram diretamente na atuação dos gestores e na melhoria da governança na instituição. Por sua vez, no aspecto da fiscalização, foi identificado a partir das evidências que, após a fiscalização, houve incorporação pela entidade de instrumentos de gestão preconizados pela fiscalização TCU e uma sensível melhoria no processo de governança. Também foi identificado que a visão de controle externo dos atores que envolvidos no processo, ela é positiva e que eles verificam e reconhecem que a atuação do TCU é relevante para o bom andamento da gestão e governança pública na instituição. Assim, o que se viu foi o início da fiscalização do TCU, a incorporação de instrumentos de gestão pelo Corém Bahia a partir dessa fiscalização e a melhoria da governança da instituição, havendo uma percepção positiva dos agentes públicos sobre as mudanças que foram implementadas a partir desse controle. Com isso, nós concluímos que a ação indutora da governança pública do TCU, que era o nosso pressuposto de pesquisa, resultou na incorporação de instrumentos de governança pelo Corém Bahia para reorientar a execução dos seus processos organizacionais. Então, a partir desse pressuposto estabelecido para a pesquisa, nós tivemos, a partir das evidências coletadas, uma validação desse pressuposto, uma confirmação da nossa hipótese inicial de pesquisa, que essa atuação resultou nessa incorporação de instrumentos de gestão. Assim, nós tivemos como resultado a avaliação de que houve um impacto significativo e que o controle externo detém influência positiva e direta sobre a governança desenvolvida no âmbito da organização pesquisada. Assim como concluímos que, em desenvolvimento, houve um aprimoramento dos processos de gestão da organização pesquisada. Com base nisso, o que essa pesquisa contribui? Ela contribui, a partir da lógica que nós estabelecemos, de uma abordagem teórica, de identificar que o processo de atuação do TCU, indução da governança das entidades, é um processo que denota um conceito de isomorfismo institucional, do tipo coercitivo. Então, o que foi verificado foi que a pressão governamental existente Me desculpa, eu acho que houve alguma instabilidade.
Como a gente está aqui no final da apresentação do vídeo, né? O Gabriel quiser comentar sobre essas contribuições, ao vivo, Gabriel, pode ser? Pode ser sim, com certeza. Então, por favor. A gente já está no finalzinho aqui, né? Então, você pode dar Perfeito, continuidade aí, então. perfeito. Então, complementando esse que já é o último slide da apresentação, o que vimos de contribuição é que a ordem governamental, né, da pressão governamental que ela foi exercida pelo órgão de controle externo, nesse caso o TCU, ele acarretou em mudança institucional na organização. Então, o que vimos foi a influência desse controle externo, dessa ordem, gerando impacto, gerando pressão normativa sobre a instituição e fazendo com que isso levasse a uma mudança institucional, com a reorientação dos processos e com a mudança na forma de gestão, né, na forma de gerir a instituição. Desse ponto de vista, a gente pôde também ter uma contribuição no sentido de verificar que essa relação existente entre os TCU e os conselhos de fiscalização, ela tinha denotava um isomorfismo institucional do tipo coercitivo. Então, a partir desse isomorfismo, a gente viu que essa influência do controle externo levou a organização a um processo de isomorfismo, fazendo com que a organização se adequasse a uma estrutura preconizada pelo controle externo em busca de legitimidade. E, por fim, a principal contribuição é que não se viam ainda trabalhos relativos à governança pública relacionados, né, vinculados com a teoria neo-institucional. Então, com isso, a gente destacou um novo arcabouço, um novo viés de análise do desenvolvimento da governança pública a partir dessa análise da teoria institucional e dessa relação entre controle externo e órgãos de gestão pública. E que essas são as principais contribuições. Ah, legal. Muito obrigada, viu, Gabriel? Eu achei o seu trabalho bastante interessante. Também, apesar, todos aqui, né, da nossa sessão são trabalhos ótimos. Gostei bastante de estar lendo todos eles. Quero te parabenizar. E tenho algumas dúvidas que ficaram. Aqui é bom esse bate-papo ao vivo, né? Porque a gente Uhum. consegue. Qual foi o motivo de você ter escolhido esse órgão, né? O Corém da Bahia? A Sim, facilitar? foi vinculação profissional mesmo. Naquele momento, eu estava instalado, estava trabalhando nesse órgão, Certo. e em contato com pessoas que também atuavam em outros órgãos, em outros conselhos de fiscalização, e a gente via que o Certo. problema se repetia, Uhum. independentemente do setor, da questão financeira, a desordem, vamos dizer, organizacional, ela era comum a esse tipo de entidade. Então, por isso que me chamou a atenção para estudar, mas a escolha especificamente se deu por vinculação profissional. Então, havia um Uhum. interesse também de quem estava no grupo gestor de facilitar o processo de pesquisa, de investigação, e aí por isso houve essa escolha. Entendi. Achei interessante porque, né, a gente conhece, tem acesso a tão poucos trabalhos, né, junto Sim, essas outras áreas. É, você estava trabalhando lá, né? Você estava em contato direto, mas você teve quais suas principais dificuldades para conseguir aqueles dados ali que você conseguiu? Você pode listar alguma delas para nós, para a realização desse trabalho? sim. Eu creio que a principal dificuldade é justamente registros internos, né? Assim, Uhum. a parte de documentação externa, ela foi bastante facilitada porque o TCU ele tem um bom nível de organização de conteúdo, tem um conteúdo muito massivo. Acho até ruim a pesquisa, porém, de um sentido geral, há bastante conteúdo acessível. Porém, a instituição pesquisada, com parte desse pressuposto da ausência de procedimentos de gestão organizados, você não tinha esse Uhum. processo sistemático de gestão do conhecimento, de emissão de Certo. relatórios, de registro histórico. Então, essa parte foi a maior dificuldade do trabalho, foi de encontrar esses insumos documentais organizados para poder você trabalhar em cima disso. Eu creio que essa é a principal Uhum. dificuldade e acredito que, inclusive, para qualquer outra pesquisa, para esse tipo de organização, é um problema comum.
Certo. Esse trabalho, ele é fruto de uma disciplina, ele é fruto do seu mestrado, Fruto do mestrado, foi do minha mestrado dissertação de mesmo? Então, mestrado. você fez... Ah, que legal. Então, você trabalhou ativamente mesmo nesse Sim, 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 processo sim. todo. Que legal, que bom. Foram E 2 anos, continuo então, agora no no doutorado, doutorado. é, Aham. também E com qual essa foi? área, agora expandindo um pouco mais, né, de Ah, atuação. que legal, então. Uma coisa que eu achei bastante interessante também foi a questão ali que você comentou sobre a lei de acesso à informação, né? O Corém da Sim, Bahia, ele tem, desculpa, eu não consegui procurar para ver, né? uhum, Ele tem algum site onde ele passa todas as informações sim. necessárias? Como é que funciona isso? Sim, sim. Isso veio também produto da ação do TCU. Então, os conselhos eles não estavam seguindo a lei e o TCU começou a fazer a fiscalização de cima para baixo, né? Porque esses conselhos Certo. eles funcionam como um sistema. Tem as instâncias federais e as regionais. Então, o TCU ele cobrou todas as instâncias federais para que desse um Uhum. prazo aos seus regionais para Certo. disponibilizar dentro do seu site esses espaços para colocação dessas informações. Então, tanto da Bahia Uhum. como qualquer outro conselho, de um modo geral, tem esses Ah, espaços nos sites. Aí, no caso do Corém Bahia, o próprio federal desenvolveu uma área no site, criou as classificações de acordo com o que o TCU exige e as informações são atualizadas periodicamente lá. uhum. E vocês têm alguns dados quanto ao acesso a essas informações, ou seja, quantas pessoas vão acessar, ter informação, ou não tem esse tipo Não, de... então, até o momento não foi desenvolvida nenhuma solução realmente com esse objetivo, né, da Tá. transparência do perfil. Realmente não tem essa informação, Uhum. não. O que se tem Uhum. mais é da parte de ouvidoria, mas a ouvidoria hoje não é tão concentrada em pedidos de informação. Normalmente as demandas que vêm ver a ouvidoria são mais pesquisadores, né? Querem Entendi. alguma demanda, procuram lá o portal, não acham e aí pedem acesso. Mas da Entendi. sociedade como um todo não tem essa demanda hoje, pelo menos não via ouvidoria. Tá certo. Gabriel, muito obrigada, então, aí pela sua apresentação, né? Ah, eu que E agradeço. trabalho ótimo, parabéns, sucesso aí no seu doutorado. Você começou Muito agora? obrigado. Comecei esse ano, então, primeiro ano. Ah, que legal, que legal. Então, muito sucesso aí para ti aí, tá bom? Obrigado, gratidão. Então, tá, amém. Gente, vamos então agora para o nosso terceiro artigo, né? Que é o artigo sobre desculpa, aqui, deixa eu só pegar aqui minhas anotações, né? Sobre o diálogo competitivo e governança das contratações públicas, né? E a Daniela já vai colocar o vídeo, a autora está... Isso, perfeito, então. Vamos dar início, então. Só que eu acho que ele está sem som. Olá, meu nome é Silvia Barros. Eu vou apresentar o artigo intitulado Diálogo Competitivo e Governança nas Contratações Públicas, Integração para Eficiência nas Políticas Públicas. Esse trabalho faz uma análise sobre como a integração dessas duas abordagens pode melhorar a eficácia das contratações governamentais no Brasil, com foco nas recentes mudanças legislativas. A gestão eficaz e inovadora das contratações públicas é um desafio constante para as democracias contemporâneas, impactando diretamente a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. No Brasil, esse processo se torna ainda mais complexo devido a problemas persistentes, como a falta de transparência, a morosidade burocrática e a ineficiência. Esses obstáculos afetam a capacidade do Estado de atender adequadamente às demandas da população, especialmente em áreas críticas como saúde, educação e infraestrutura. Portanto, torna-se essencial a busca por estratégias que possam superar essas barreiras e gerar valor público efetivo. A Lei 14.133 de 2021, conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos, representa um marco importante nesse processo de modernização.
Essa lei foi promulgada em abril de 2021. Ela substitui legislações anteriores, como as leis 8.066 de 93, a 10.520 de 2002 e a 12.462 de 2011, com o objetivo de aprimorar os procedimentos licitatórios, promovendo maior eficiência, transparência e segurança jurídica. Esses três pilares são fundamentais quando pensamos na gestão pública, pois garante que os processos de aquisição de bens e serviços ocorram de forma justa e benéfica, tanto para o governo quanto para a sociedade. Dentre as principais inovações trazidas pela nova Lei de Licitações, destaca-se o diálogo competitivo, uma modalidade licitatória voltada para contratações mais complexas, que requerem um alto nível de interação entre a administração pública e os fornecedores. Essa modalidade não apenas permite maior flexibilidade, mas também oferece um ambiente propício para soluções mais inovadoras e ajustadas às necessidades reais dos projetos de governo. Além disso, a Portaria 8.678 de 2021, ela introduz diretrizes para a governança das contratações públicas, estabelecendo mecanismos para garantir que os processos sejam conduzidos de forma mais estratégica e controlada, promovendo a integridade e a responsabilidade nos gastos públicos. Diante dessas recentes alterações legislativas, a necessidade de avaliar como o diálogo competitivo, aliado à governança das contratações públicas, pode impactar na efetividade das políticas públicas brasileiras é evidente. As licitações são peças-chave nas contratações públicas, elas garantem que a competitividade e a transparência estejam no centro dos processos, assegurando o uso otimizado dos recursos públicos, conforme os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A Lei 14.133 de 2021, ao introduzir o diálogo competitivo, traz uma nova perspectiva para as contratações, permitindo que o setor público tenha maior flexibilidade na busca por soluções inovadoras e eficientes, o que é basilar para atender às necessidades da sociedade de forma mais eficaz. O objetivo principal do artigo é analisar como a integração entre o diálogo competitivo e a governança das contratações públicas pode melhorar a eficácia das políticas públicas. Para isso, foram estabelecidos 3 objetivos específicos. Primeiro, compreender os princípios e características do diálogo competitivo. Segundo, examinar os elementos da governança das contratações. E, por fim, avaliar a viabilidade dessa integração no contexto brasileiro. A metodologia adotada no artigo é qualitativa, baseada em revisão de literatura e análise documental. Focamos na análise das legislações, como a Lei 14.133 de 2021 e a Portaria 8.678 de 2021. Realizamos uma busca em base de dados como Cielo, Google Acadêmico e periódico CAPES, no período de 2021, quando a Lei de Licitações foi promulgada, até 2024, a data da escrita desse artigo, para localizar estudos que abordassem a governança, eficiência e o diálogo competitivo, além de documentos oficiais e pareceres jurídicos. Indo para o referencial teórico e falando sobre a governança das contratações públicas, ela se refere a um conjunto de processos e estruturas que visam garantir que os recursos públicos sejam geridos com eficiência, transparência e responsabilidade. A governança estabelece mecanismos de liderança, controle e estratégia, promovendo uma gestão pública mais eficaz. No Brasil, o Tribunal de Contas da União desempenha um papel importante no monitoramento dessas aquisições, enquanto a Portaria 8.678 de 2021 define diretrizes para essa governança. O diálogo competitivo, por sua vez, é uma modalidade licitatória que permite maior flexibilidade, especialmente em contratações complexas. Ele possibilita que a administração pública dialogue com os licitantes antes da formulação final das propostas, permitindo a construção colaborativa de soluções mais inovadoras e adequadas às necessidades de governo. Introduzido pela Lei 14.133 de 2021, o diálogo competitivo ele visa modernizar as contratações públicas e alinhar a oferta com a demanda de forma mais eficiente.
A integração para resultados positivos é combinando o diálogo competitivo com a governança das contratações públicas. A gente tem uma oportunidade, a administração pública tem uma oportunidade de promover maior inovação, transparência e eficiência nas contratações públicas. A integração dessas abordagens permite que o processo licitatório seja mais dinâmico e adaptável às necessidades específicas de cada projeto, garantindo que as soluções oferecidas pelos licitantes sejam as mais adequadas. Essa legislação, ao positivar a governança nas organizações públicas, indica uma busca por melhoria de desempenho e ganho de maturidade institucional. Se aproximando do final, a análise realizada ao longo deste artigo, ele evidencia a relevância da integração do diálogo competitivo com a governança das contratações públicas no aprimoramento da eficácia das políticas públicas no contexto das contratações governamentais brasileiras. Essa combinação promove transparência, inovação e eficiência nos processos licitatórios, resultando em contratações mais adaptadas às necessidades do governo e da sociedade. No contexto brasileiro, a adoção dessa abordagem integrada pode trazer melhorias para a administração pública. A integração dessas duas abordagens, portanto, se mostra viável e promissora. A combinação de inovação e transparência tende a reduzir os riscos e aumentar a eficácia das contratações, contribuindo para uma administração pública mais responsiva e eficiente. Gostaria de agradecer aqui algumas das referências que eu utilizei no trabalho e gostaria de agradecer pela atenção de todos. Espero que esse trabalho tenha proporcionado uma visão mais clara sobre como o diálogo competitivo e a governança das contratações podem impactar positivamente as políticas públicas. Estou à disposição para perguntas e para que a gente possa continuar o debate. Oi, Silvia, bom dia, tudo bem? Bom dia, professora. Tudo jóia? Tudo jóia? Deixa eu Silvia, tentar colocar a internet aqui do meu celular. tá. Deu certo? Acho que agora voltou. Tudo certo? Tudo bem, professora? Obrigada Ah, pela... então tá bom. Imagina. Silvia, parabéns pelo trabalho, tá? Eu li e achei bem interessante essa questão do diálogo competitivo, né, que você aborda. Esse seu trabalho, ele é fruto do seu mestrado, ele é fruto de uma disciplina? Conta um pouquinho aqui para a gente. O mestrado, eu trabalhei na minha dissertação Governança nas Contratações Públicas nos Pequenos Municípios. A partir Certo. do meu estudo do mestrado, trabalhando na governança, foi quando veio o insight para poder trabalhar o diálogo competitivo no meu projeto para o doutorado. Por ser um Uhum. tema inovador, a literatura ainda é muito pouca, não tem muita coisa ainda sobre o tema, ainda não Certo. está ativado, né? O diálogo competitivo ainda não foi regulamentado. Então, eu lembro que eu estava num congresso falando sobre licitação e teve um palestrante que disse que achava que o diálogo competitivo não tinha sentido algum. Está na 14.133. E foi aí que eu discordei dele. Eu disse, não, eu vou estudar esse tema para mostrar que eu vejo o diálogo competitivo como uma oportunidade maravilhosa da administração pública pensar em problemas que a gente está vivendo agora, como essas enchentes, essas catástrofes que estão vindo, as necessidades que a Sim. gente tem agora não é a mesma que a gente tinha antigamente. Então, a gente precisa pensar em soluções que sejam, de fato, adaptadas à necessidade. E aí, Uhum. meu projeto para o doutorado com esse tema, e quando eu entrei no doutorado, eu tive que mudar tudo. E aí, ai, não, eu não me conformo em ter que abandonar o meu projeto sem pelo menos tentar fazer alguma coisa. Aí eu peguei o projeto e adaptei Aham. para esse,
esse artigo, que ele ainda está em construção, ele ainda não está pronto, eu acho que eu preciso fazer melhorias, inclusive pelas recomendações que eu recebi dos avaliadores, eu preciso dar maior Certo. profundidade. Então, foi nesse Uhum. sentido que eu cheguei no diálogo competitivo. Eu tenho muito carinho pela lei de licitação, porque ela veio agora num formato pensando realmente no valor público, né? Eu costumo citar sempre Mark Moore, que ele traz esse destaque, né, de reconhecer o valor público destacado. Então, a nova lei ele veio nesse sentido. Nós, quando vamos aplicar, é que realmente a gente tenta desviar, mas a governança é o caminho para a gente ter mais eficiência e, de fato, a efetividade, porque o diálogo competitivo ele foca na efetividade. Tá, a gente vai fazer um Sim. bom hospital, a gente vai usar um bom orçamento, mas vai servir para quem está precisando realmente? Então, vamos ver indicadores, vamos acompanhar como é que isso está funcionando, porque não adianta eu fazer o exame e não ter o remédio, né? Ter o remédio e não ter Aham. o... Então, o diálogo Sim. competitivo, ele busca tudo isso. E como ele é um diálogo entre as duas partes, ele precisa da governança para que se evite o desvio de conduta, tanto por parte da administração como por parte do setor Uhum. privado. Por isso que eu quis trazer essa união dos dois temas para que a gente tenha resultados positivos ao final. Uhum. Bem, como tu falou aí, nessa tua fala, né, é um tema bastante novo ainda, né? A gente não tem muita literatura é, sobre pesquisas acadêmicas mesmo a respeito do tema, enfim. E eu realmente, assim, essa sua fala transmite o que está escrito aqui no artigo, né? Então, assim, eu vejo que você tem uma visão bem otimista, né, do diálogo competitivo aí como uma estratégia, vamos assim dizer, como uma forma, né, de vocês, da pessoa tá trabalhando aí. Mas me fale uma coisa, tu acha que existe, assim, alguns pontos negativos ou algum ponto que possa ser trabalhado melhor dentro dessa nossa realidade nacional? No caso, né? Porque você dá alguns exemplos, se eu não me engano, lá da Noruega, né? Que comentaram, né? E que realiza mas a nossa realidade aqui brasileira é muito diferente da realidade lá, né? Como que faria esse vir de lá, esses exemplos de lá, como que eles se encaixariam aqui, quais os problemas que a gente teria, né, aplicando esse diálogo competitivo? Você pode comentar um pouquinho para a gente? Na verdade, como ela é uma diretiva europeia, em Portugal, quando começou, que foi o início que a gente teve até o processo de ozonização de águas lá na parte do sistema de água e esgoto de lá, foi bem Uhum, tímido esse processo, porque as pessoas ainda não sabiam operar. Trazendo aqui para a nossa realidade, a gente pode ver a questão do metrô de São Paulo, que foi um processo super moroso, eu não acompanhei de perto, eu pesquisei um pouco para entender o que é que tinha acontecido ali, mas não foi consultado a localidade, não houve a governança, de fato, a avaliação do que seria acontecido ao entorno, a questão da verba, o metrô, ele acabou ficando uma obra muito mais cara, muito mais morosa, causando constrangimento. Então, o diálogo competitivo, se ele tivesse acontecido, tudo isso é um processo uhum, moroso. Claro, o diálogo competitivo vai demorar em torno de 6, 7, 8 meses, talvez até ano, porque são várias rodadas de conversa. Mas trazendo para a nossa realidade, ele evitaria, ao final, esse constrangimento, né? Então, o diálogo, o planejamento, o contrato interativo, porque vai ser um contrato montado junto. sim, Então, isso evitaria uma uhum, despesa inesperada para a administração pública, porque se aconteceu a despesa, o outro é que é responsável, a outra parte é que é responsável, né? Então, eu sim, acho que nesse sentido a gente precisa adaptar, ainda não foi degustado, né, o diálogo competitivo na nossa legislação, mas tem aspectos negativos por conta da morosidade, por conta dessa questão mesmo da uhum, corrupção que nós temos, que é uma coisa muito fina, né, essa linha do contato, né, com o fornecedor. uhum, Mas certo. essas dificuldades eu confesso que vejo na governança das contratações uma oportunidade de a gente ter os holofotes. E aí a gente vai também trazendo o governo aberto também, que é o meu tema agora, né? De Ah, pesquisa. O que governo legal. aberto, que legal, eu também estou apaixonada, professora. Quando a gente traz um governo aberto para ser mais fortalecido, isso tudo também é,
meio que lança luz sobre os orçamentos, sobre como o dinheiro está sendo aplicado, sobre como a eficiência está sendo alcançada. Eu Uhum. respondi, professora, o que a senhora Não, pensou? respondeu sim. É porque quando você deu esses exemplos lá, na hora que eu li, eu pensei assim, gente, mas aí é lá, e aqui para nós, né? Porque, infelizmente, a gente tem aí um histórico, né? A corrupção é algo muito latente ainda, né? No nosso governo, em algumas ações, então isso me deixou assim, eu falei, nossa, e agora? Será que não vai ter uma abertura, né? A demora, mas enfim, eu acredito que você tenha respondido sim, acredito não, tenho certeza que você respondeu, porque tem essa questão da morosidade, concordo com você, mas a gente tem que apostar nas oportunidades, né? Que estão vindo aí, a É, gente tem que fazer alguma coisa diferente. exato, e principalmente, professora, como eu falei no início, as necessidades agora são bem diferentes do que acontecia antes. Eu vi essa Aham, catástrofe do Sul, eu disse, poxa, tinha que ter o diálogo competitivo, porque não adianta a gente reconstruir a cidade da mesma forma que ela era antes, né? A gente tem aham, que sim. e a administração pública não conhece. Então, chama aqui o mercado privado, vários, do mundo inteiro, que queira atuar no Aham, Brasil. Vamos aqui achar uma solução que seja viável. A administração pública não sabe, porque não tem gente preparada para isso. O mercado é que está, ó, anos-luz na frente com essas aham, tecnologias. Tá? A gente vai botar um outro solo, vamos colocar a cidade com ou casas que se levantam quando começa a chover, sei lá. Né? Então, aham, a gente precisa de soluções inovadoras. As isso. queimadas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer baias com água, a gente vai colocar em todas as florestas sistema de irrigação para poder, quando começar a chover, trazendo, né? Uhum. Então, A gente, isso. E o brasileiro é criativo, né? Ele saberia com certeza achar algumas soluções aí. Mas beleza, Silvia, muito obrigada, viu, pela sua participação, parabéns pelo tema, sucesso aí no seu doutorado, né? Acho que governos abertos também têm esse viés aí, onde a gente pode tratar o diálogo competitivo também, né? Acredito eu. E quero agradecer. Daí no final, então, a gente vai ter um debate mais, né, com todos, e aí a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? professora. Muito obrigada, viu? Um abraço. Nós vamos, então, pessoal, agora dar início à apresentação do nosso quarto trabalho, né? Que é o trabalho, já está aqui na tela, né? Intitulado Análise de Gestão Pública de Investimento Social, um estudo do Estado de Minas Gerais, no período de 2018 a 2022. Então, eu passo o vídeo, né? Ao invés de passar a palavra. Tá certo? Vamos começar, então, a apresentação. Olá, meu nome é Júnia de Souza Silva, sou mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unimontes. Eu vou apresentar um pouco do artigo aprovado, que foi a Análise de Gestão Pública de Investimento Social, um estudo do Estado de Minas Gerais no período de 2018 ao período de 2022. Basicamente, na nossa introdução, a gente veio mostrar um pouco da relevância que os municípios têm na Constituição Federal de 88. E ela descreve que, por esses municípios estar mais próximo dos cidadãos, ele consegue, em tese, suprir as necessidades locais desses cidadãos e fazer uma melhor aplicação voltada para o social junto a eles. Como problema de pesquisa, esse artigo definiu que verificar, né, se os investimentos governamentais no âmbito social do Estado de Minas Gerais no período de 2018 a 2022 são suficientes para suprir as necessidades sociais desses cidadãos. O objetivo definido nessa pesquisa foi verificar, através de um índice social, se os investimentos governamentais no Estado de Minas Gerais suprem as necessidades locais, analisando os indicadores sociais de saúde, educação, habitação, assistência social e cidadania, difusão cultural, esporte e lazer, infraestrutura e apoio ao trabalho. A metodologia aplicada nesse trabalho consistiu numa pesquisa documental exploratória com o uso de estatística descritiva e a construção de um índice social com base nos 8 indicadores retirados
da base do Índice Mineiro de Responsabilidade Social. Após essa retirada desses dados, nessa base primária, a gente fez uma aplicação de uma análise fatorial pelo método Varimax. Houve a necessidade da padronização desses 8 indicadores, com uma média que deu o resultado entre 0 a 1. A análise fatorial consistiu em verificar os fatores de maior relevância dentro do modelo, ou seja, verificar quais foram os fatores que corresponderam com um resultado maior ou igual a 0, e esses foram considerados para o modelo. Foi considerado também o percentual de variância explicada dentro do modelo, ou seja, quanto que essas variáveis conseguem explicar o modelo, o índice, né, social, e foi considerado também o percentual de variância acumulada do modelo, que é o percentual de explicação acumulado de todos os fatores que deram um grande grau de significância. A gente conseguiu verificar que no período de 2018 ao período de 2022, o fator de explicação, o grau de explicação foi sempre maior do que 70%, ou seja, há um grande grau de explicação desses indicadores escolhidos dentro do modelo de aplicação. A metodologia também consistiu depois dessa rodagem no sistema econométrico, uma verificação, um cálculo dessa fórmula, né, colocado todos os possíveis indicadores dentro dessa fórmula, onde o P é o número de fatores utilizados, o FIGE é o J-ésimo score da análise fatorial do iésimo município mineiro. Essa soma é justamente o somatório das variâncias explicadas pelo P fatores extraídos. E essa divisão indica a participação relativa do fator J, ou seja, do município, na devida explicação de variância total apresentada. Após isso, houve uma nova necessidade de padronização do modelo, uma vez que os scores apresentados poderiam dar positivos ou negativos. E o índice, a gente sabe que nenhum índice apresenta grau negativo. Depois, essa padronização ela foi feita através dessa fórmula FIGE, que significa o FIGE é o município que eu estou querendo fazer a verificação, menos o mínimo do município daquele ano, de qualquer município, X município daquele ano, sobre o fator máximo do município escolhido para aquele ano, menos o fator mínimo do município. Após isso, a gente faz a aplicação nessa segunda fórmula, que já é o indicador do município sobre o indicador máximo. E aí a gente tem a padronização e a gente tem o índice final social. Houve também a necessidade de fazer uma classificação, para melhor visualização também, né? A gente fez uma classificação tanto numérica quanto uma classificação em escala de cores. E foram dividindo essa aplicação social em 4 escalas, sendo a primeira crítica, a segunda alerta, a terceira aceitável e a quarta ideal. E na escala de cores, a primeira crítica foi representada pela escala cinza, a segunda alerta representada pela coloração vermelha, a terceira aceitável apresentada pela coloração amarela e a aplicação social ideal apresentada pela escala verde. A gente conseguiu verificar que no ano de 2018 houveram, né, muitos municípios críticos e alertas. Já no nível aceitável e ideal, a gente conseguiu verificar que só 27 municípios ficaram nessas escalas aí, entre o aceitável e o ideal. Passando para o ano seguinte, 2019, a gente tem mais ou menos o mesmo cenário. Alterando um pouco, ou seja, aumentando um pouco os municípios que foram considerados aceitáveis e em 4 municípios apenas aceitavam um índice social, ou seja, de aplicação de investimento governamental definido na escala como ideal. Em 2020, o cenário não foi muito diferente. Nós temos aí mais municípios no estado de alerta,
para essa aplicação. Houve uma diminuição dos municípios na escala crítica, porém, há um aumento de municípios na escala ideal e aceitável. Já no ano de 2021, ficou muito parecido com o ano anterior, no que se refere a investimento social governamental no estado de Minas, né? Não houve muita alteração, a gente consegue perceber que mesmo após a Covid, os cenários, a Covid que aconteceu em 2020, né? Os cenários, eles meio que se repetem no decorrer dos anos. E no último período de análise, a gente também conseguiu verificar que houve um aumento, na verdade, né, de índices críticos e alertas e uma diminuição de um índice social aplicável no aceitável e ideal. Como conclusão, a gente consegue verificar que os resultados mais baixos foram do período de 2022 e que esses resultados apresentam aplicações públicas totalmente insatisfatórias, mesmo antes da Covid-19, no decorrer do tempo, podendo representar as políticas públicas recessivas ou crises econômicas substanciais. De todo modo, a gente ressalta que os resultados apresentados podem ou não ocorrer com a extensão territorial alterada, como, por exemplo, quando a gente faz uma análise apenas de uma região intermediária, de uma mesorregião ou de uma região imediata. Com isso, eu concluo essa apresentação e muito obrigada. Oi, Júnia, bom dia, tudo bem? Bom dia, professora Daniela, tudo jóia? Bom dia aos demais participantes. E aí? Primeiramente, parabéns ao seu trabalho. Quero dizer que ele gerou muito interesse em mim, porque eu tenho um carinho muito grande por Minas. Eu morei em Minas há alguns anos, infância, adolescência, mas faz tempo que eu não volto ao estado, mas mora aqui no coração ainda. Desculpa, só comentei porque foi algo, eu falei, nossa, um trabalho de Minas. Ai, ai. Obrigada. Então tá bom. Qual cidade você é, Júnior? Eu sou de Montes Claros, interior, Bom, norte de Minas. certo. Então tá. Eu morei no Triângulo e morei em Passos. Morei em Uberlândia e Passos, no sul, né? Então, morei lá durante alguns anos. Mas, enfim, vamos lá, né? Júnior, parabéns pelo seu trabalho, achei bem interessante. Fui até a internet, né, procurar o documento que gerou, né, o trabalho, tudo, e eu vi que existem alguns outros indicadores, né, além desses que você utilizou no trabalho. Você pode falar um pouquinho para a gente por que você escolheu esses indicadores sociais em detrimento aos outros? Sim, sim. O que que acontece? Assim como muitos trabalhos apresentados hoje, esse trabalho ele também foi fruto da minha dissertação, só Tá, que na época eu quis montar mais um índice relacionado com a lei de responsabilidade fiscal. tá, E na minha banca, e também durante a confecção do meu trabalho de dissertação, eu senti uma lacuna nessa área social. E assim, como eu certo, já estava muito no final da dissertação, não deu tempo de mexer em muita coisa, e aí eu fiz a inclusão de duas variáveis sociais, uma relacionada a empregos e a outra relacionada a salários. Assim que eu certo. apresentei, deu tudo certo, eu senti essa necessidade de se voltar à área social e fazer essa verificação, principalmente no período que a gente chama de delimitório, né, demarcatório, que era Uhum, o período de 2020, que foi o período que a gente enfrentou a Covid-19, ou seja, 2 anos depois, fazer essa verificação 2 anos depois da Covid-19 para verificar se houve um aumento de investimento social e 2 anos antes para verificar como andavam os investimentos governamentais relacionados a essa área social. E, certo. infelizmente, aplicado ao estado de Minas Gerais, a gente verificou que não houve tanta diferença, nem antes da Covid e nem depois. Isso é triste, né? Porque a população que acaba sofrendo, né,
com essas políticas públicas que não atingem, né, as reais necessidades, né, do que o povo realmente está precisando, né, do que a população realmente está precisando. Você comentou um pouco que é fonte do seu trabalho de mestrado. É Isso, isso? correto. Ah, então tá joia. O seu trabalho de mestrado, ele foi um pouco mais abrangente? Como é que foi? Foi sim, na confecção do índice, que foi um índice de sustentabilidade da dívida pública, ou seja, já era um índice relacionado muito aos deveres e o cumprimento da legislação fiscal, se estava cumprindo as metas relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, Uhum. no trabalho que na minha dissertação, que eu fiz no período de 10 anos, né, coloquei esse índice e verifiquei o período de 10 anos no estado também de Minas, eu consegui verificar de que, relacionado à lei de responsabilidade fiscal, o estado de Minas Gerais está ok. Mas quando a gente faz, né, a análise, assim, um pouco micro, a gente consegue ver que a realidade não é bem assim, que ela é um pouquinho maquiada. Então, por isso que eu senti essa necessidade da verificação dessa área, principalmente a social. Interessante, é legal. A pesquisa, quando parte de uma observação nossa, ela tende a ficar. É interessante até trazer, né, para o pesquisador uma questão muito, porque a gente consegue descobrir aquilo que estava inquietando a gente. E a inquietação não vem de fora, ela vem da gente, né? Então, isso que é interessante. Parabéns aí pelo seu trabalho. Fala um Obrigada. pouquinho para a gente das dificuldades que você encontrou aí para a realização desse trabalho que você fez. Eu acho que, como todo pesquisador que pena um pouquinho, a principal dificuldade são os dados em Tá? momentos oportunos. Muitas vezes, esses dados eles são disponibilizados depois de 2 anos, depois de 3 anos. Então, assim, Uhum. eu senti muita dificuldade em fazer o recolhimento desses dados em Tá? momentos oportunos, porque eu queria uma variável, por exemplo, que chegasse até 2023, e essas variáveis não existem, esses indicadores não existem. Elas não saíram e não ficaram prontas ainda, né? Não, ainda não. Provavelmente até março de 2025 estarão prontos o de 2023, dentro da base Foi de até dados te- governamental. teve um momento. Agora você até explicou uma dúvida minha, porque você colocou ali de 2022 e os dados, e você caracterizou eles como desatualizados, né? Eu falei, mas gente, de 22 dias para agora eu entendi o Porque porquê que você falou assim. o meu Uhum. anseio era já colocar em 2024 para a gente verificar se em 2024, 2023 já estaria assim uma Uhum. conscientização, né, e uma alteração desse cenário. Só que infelizmente nos faltam dados para poder ser trabalhados no estado. É, isso é um problema. Mas, olha, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho bastante rico, interessante, e a gente consegue ter uma noção, assim, geral do que realmente está acontecendo, né? Parabéns, viu, pelo seu empenho aí na pesquisa, Júnia. Obrigada, professora. Pessoal, acredito que todos estejam aqui, né, presentes ainda na nossa sala. Nós temos ainda alguns minutinhos, é, onde eu vou chamar todos para uma discussão ou para um comentário, uma fala, né, que não foi colocado na apresentação por questão de tempo, enfim, tá certo? Algum comentário, algo que venha enriquecer e também a gente trocar algumas experiências, se alguém quiser fazer algum questionamento para um colega aqui, eu vou deixar esse espaço agora livre, a gente antes nós tínhamos alguns minutos a mais, mas em função das nossos probleminhas técnicos aí, a gente acabou diminuindo esse tempo final. Mas eu acredito que a gente ainda pode utilizá-lo de uma maneira bastante enriquecedora, tá certo? Eu vou deixar aí a palavra com vocês, não sei quem vai querer começar a falar. Eu acho que se quiserem abrir os vídeos agora, a gente... um bate-papo, né?
onde a ideia é que nós trocamos informações e aprendemos um pouquinho mais sobre o trabalho dos nossos colegas, tá bom? Alguém se habilita a começar? Júnia, você está aparecendo aqui para mim. Eu acho que eu vou pedir para você começar então. Os outros Eu estão não quietinhos. apresentei, mas eu teria uma colocação, professora. Pode ser ou só depois que o pessoal que apresentou falar? Não, Estela, pode ser. Bom dia, gente. Eu sou Estela, eu sou do PPGA da UFPB. Primeiramente, parabéns pelos trabalhos, né? Nós compreendemos o esforço que em de cada um. Mas algo que me chamou a atenção foi no trabalho de Silvia Carina, no diálogo competitivo e governança das contratações públicas. A professora Daniela já fez um comentário sobre isso, mas ainda me deixou inquieta essa questão do ponto que seria negativo na nossa realidade brasileira. A gente vê que nas contratações públicas, de fato, a morosidade, mas uma inquietação minha é justamente esse ponto que a gente vê e ainda é muito da cultura brasileira, a questão da corrupção. E aí eu me pego a imaginar, eu atuo na gestão pública e vejo na prática como funciona boa parte dessas colocações, principalmente nas contratações públicas, ao mesmo tempo que Silvia Carina ela aponta a riqueza que seria desse diálogo competitivo na questão de desastres, de catástrofes, a gente também vê que, na prática, na gestão pública, são nesses momentos onde há um maior número de corrupção, principalmente nessas contratações, porque utiliza-se muitas vezes da questão da calamidade pública para fazer muitos processos de dispensa, de licitação, dessa contratação, sem esse rigor da lei, né? Que é previsto na lei também desses casos, e aí é utilizado muitas vezes de forma indevida. E embora a gente veja esse sucesso, como foi mencionado aqui, como o exemplo que a professora trouxe da Noruega, que você comentou também na questão na Europa, né, que é uma cultura diferente da nossa aqui, isso me inquieta um pouco. Assim, eu queria ouvir um pouco mais, Silvia, se você acha que, com a maturidade que nós temos no nosso país hoje, principalmente no âmbito da gestão pública, nós conseguiríamos utilizar essa inovação desse diálogo competitivo de uma forma positiva. Eu vejo que você faz essa defesa, eu também sou um entusiasta da gestão pública, mas isso ainda me inquieta e de certo fato, me preocupa, principalmente por essa questão da corrupção. Ah, Estela, obrigada pelos seus comentários. Eu me uno a você nessa dúvida, viu? Não tenho respostas. De início, já digo isso. Eu não faço parte da administração pública, nunca trabalhei diretamente com a administração pública. Eu sou uma apaixonada, mas estudiosa da administração pública. Não atuo, nunca trabalhei. Eu trabalhei com licitações, vendendo para o governo, e aí eu sempre me posicionava do lado final. Às vezes eu ficava até inquieta. O fornecedor dizia assim: ah, mas bota esse negócio aí. E eu não botava. Um atestado de capacidade técnica, eu vou pedir para fulaninho assinar. Acontece bastante, né? Um atestado de capacidade, e eu me recusava. Então, era muito, muito embate na questão mesmo de trabalhar essa parte de licitação quando eu atendia os meus clientes. Então, eu pautei o meu comportamento quando eu vendia para o governo na parte ética, e eu gostaria também da gente ver isso presente. Então, é uma das coisas que eu trago da questão da governança. As dificuldades vão existir, a corrupção, infelizmente, é a cultura da gente ainda, mas a gente não pode esmurecer e achar que porque faz parte da cultura da gente ter essa corrupção aqui já enraizada na gente precisa acreditar que vai mudar. É por isso que eu falei, quando eu tive esse insight de escrever sobre isso, foi porque o palestrante disse isso também. Mas se for assim, a gente não muda nunca. Se, deixa do jeito que é corrupção, então deixa. Não, a gente pode acreditar que vai melhorar, a gente tem que pautar de forma positiva as coisas, porque a gente tem um público lá fora esperando, a gente tem lá na ponta muitas necessidades e a grana é muito curta, então os recursos
precisam ser melhor distribuídos. De que forma isso vai funcionar? Só funcionando, né? O diálogo competitivo, como eu falei, ele ainda não foi regulamentado, vai haver desvio? Vai, mas aí a governança ela precisa estar presente. E como eu falei da questão do governo aberto, sabe, Estela? A gente precisa estar com a população perto, o engajamento cívico, a gente tem aí o Observatório Nacional, que acompanha as licitações de perto, a gente tem o Transparência Brasil Internacional que está perto. Ah, resolve? Não, mas a gente joga luz, sabe? Joga luz em tudo que está acontecendo para que a gente tente melhorar. E se cada um conseguir ter essa imagem positiva da gestão, as pessoas vão começar, os gestores, os governantes, vão começar a ter vergonha de uma postura tão feia, sabe? Mas a gente precisa acreditar. Eu sou uma pessoa muito positiva, talvez até demais. Então, eu tenho isso para te dizer, e me uno a você nessas dúvidas tudinho, não tenho respostas. A gente tem que ter essa visão positiva, né? Mas também uma visão de que não será fácil, né? Porque como bem você colocou, a gente tem aí uma questão da corrupção, ela é culturalmente enraizada, né? Então, isso é muito complicado da gente quebrar, né? Eu trabalho no serviço público há bastante tempo, acho que se cada um fizer o seu papel, já começa a inibir, né, a corrupção, inibir pequenas ações como essa que você colocou aí, né, da capacidade técnica, pedir para alguém assinar e tal. Então, isso vai muito do ser humano também, né? Então, a gente vê que, infelizmente, aí, né, a gente não está num cenário muito, né, muito legal para isso, mas temos que começar. Isso daí eu concordo com você. Eu tenho minhas restrições também a abrir essa questão do diálogo competitivo em função dessa questão da corrupção, mas concordo que em alguma coisa temos que fazer, né? Alguma coisa a gente tem que partir, né? Pessoal, nós temos mais 5 minutinhos, e obrigada, viu, Silvia? E muito obrigado também, viu, Estela, pela sua colaboração aí, tá? A gente tem mais 5 minutos aqui para a gente conversar um pouquinho, né? E alguém quer fazer algum comentário? Bem, eu vou usar aqui alguns segundos para falar que eu me senti muito feliz, muito lisonjeada quando fui convidada para participar dessa temática, dessa mesa, né, de moderação aqui. Gostei muito dos trabalhos, eu acho que li um a um, todos anotadinhos, com dúvidas, com colocações, é que a gente tem um tempo limitado aqui, e me ajudou muito, né? Estou agora trabalhando junto com uma amiga minha um artigo sobre governança e comunicação, sou professora de comunicação, então a gente está vendo aí, por isso que eu até perguntei ali para o Gabriel, né, a questão do site, das ferramentas de comunicação, porque isso para mim é bastante interessante em função da confecção dessa pesquisa aí que está saindo, né? Não está pronta ainda para publicação, mas a gente está se esforçando aí para, né, para estar pronto o quanto antes. Alguém tem mais Professora? alguma? Oi? Oi? Eu só Oi, queria pode dar uma falar. contribuição também, então, porque Oi, como eu Raquel, trabalho claro. no... Tá escutando? Estou escutando, pode falar, meu Tá, bem. ok. Como eu trabalho no serviço público também há muito tempo, e eu trabalho na área, no Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, num gabinete Certo. criminal. Aham. Então, a gente recebe muito, 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 infelizmente, processos de competência originária de prefeitos, onde tem essas questões de licitação. Aham. E, às vezes, eu até vejo um pouco como é realmente essa cultura enraigada, né, da questão da Sim. licitação. Eu até entendo que é complexo, muitas vezes, fazer o procedimento e tudo, mas se vem dessa cultura de muitas vezes eu já sei que qual é a empresa que faz o trabalho, já começa a desenvolver o trabalho e depois só legaliza, né? Só dá Aham. áreas de legalização. Certo. E a questão não tem volta, né? Começa a puxar, a gente começa as investigações estão à frente disso, assim, eu vejo que a polícia está bem Uhum. atuante nisso, e estão surgindo muitos, muitos processos, né?
Certo. nesse sentido. E até às vezes é uma licitação pequena, é um valor pequeno, assim, que você percebe assim, não tem aquele dolo, assim, sabe, de fazer uma Aham, corrupção, mas é às vezes a falta de informação, a falta sempre foi feito assim, eu vou fazer dessa forma, mas é um caminho sem volta, né? Ou eu acho sim, que essa atuação que tá acontecendo, sim, pelo menos em Santa Catarina, sim, da polícia bem ativa nessa questão, eu acho que não tem volta e que vão ter que observar antes de fazer essas contratações. sim, com certeza. Obrigada, viu, Raquel, pela sua Imagina. contribuição aí no assunto. Pessoal, para a gente finalizar, eu deixei no chat ali a avaliação, né, do nosso trabalho, da mesa aqui que nós participamos, né, da sala, e eu gostaria de pedir a todos que respondessem, tá certo? E, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos. Gostei muito dos trabalhos, parabéns, sucesso aí aos doutorandos, né, aos mestres, parabéns, né, por terem alcançado essa vitória, os mestrandos aí, sucesso também, quem está nessa caminhada. E me despeço aqui, agradecendo a presença de todos e até uma próxima, tá bom? Professora, eu queria agradecer também a você pela excelente condução. Sua fala foi perfeita, muito acolhedora. A gente fica sempre um pouquinho nervosa na hora de apresentar, né? Mas a senhora nos acolheu muito bem. Obrigada pela Ah, condução. bom, fico feliz, então. Imagina, Silvia, eu que agradeço a presença, viu? E o trabalho, a possibilidade de aprender. Tá, joia? Obrigada, professora. Faço Imagina, as palavras da Silvia. imagina, obrigada, Raquel. Eu que agradeço a presença e a participação, tá bom? Obrigado, professora. Imagina, Gabriel, eu que agradeço aí a sua participação, parabéns pelo trabalho, tá joia? E no que eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Meus contatos, eu acho que estão no site do evento, tá bom? Obrigada, professora. Joia. Foi muito Imagina, Júnior, eu bacana. que agradeço. Obrigada, viu? Pessoal, um abraço a todos. Então, eu só peço que respondam ali, então, a pesquisa de satisfação, tá bom? Tá Daniela, bom. muito obrigada aí pela presença, viu? Pelo suporte e, e até uma próxima, pessoal. Um abraço a todos, viu? Até mais. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.